Continuando o estudo de estatística, vamos estudar mediana, que vamos representar por ME. Mediana é o valor do elemento central de um conjunto numérico em whole, quando esse conjunto tem uma quantidade ímpar de valores. Então, a mediana é o elemento central. O elemento central é o elemento do meio de um conjunto numérico em whole. O que é um conjunto numérico em whole? Whole está aqui o significado. Whole é a ordenação dos dados coletados na amostra em ordem crescente ou decrescente. Então, você pega todos os dados e você coloca em ordem crescente ou em ordem decrescente, aí você forma o whole. Nesse caso aqui, na mediana, a gente coloca os dados em ordem crescente. Então, a gente pega o conjunto de dados numéricos, coloca eles em whole. Quando esse conjunto tem um número de quantidade ímpar. Então, se o whole tiver uma quantidade de elementos ímpar, a mediana é o elemento central, é o elemento do meio. Então, aqui, exemplo. Uma produtora de vídeos para comerciais de TV estava procurando atores de 25 a 50 anos para produzir uma peça publicitária. Para o teste, compareceram 9 atores com as seguintes idades em anos: 37, 28, 40, 41, 45, 37, 37, 41 e 44. 9 atores, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui são as idades dos atores. Aí a questão pede: determine a mediana das idades dos atores. Ele aqui pediu a mediana. E o que é essa tal de mediana? Mediana é o valor do elemento central. Elemento central é elemento do meio. Elemento do meio é o elemento central de um conjunto numérico em whole, quando esse conjunto tem número ímpar. Aqui tem número ímpar. Olha, foram quantos atores que apareceram? 9. Então, aqui eu tenho 9 idades dos atores. Então, esse número de elementos que eu tenho é um número ímpar. Então, o whole vai ser o elemento central, o elemento do meio. Então, vamos ver qual vai ser esse whole. Olha aqui a regra para encontrar a mediana. Primeiro passo, organize os dados em whole crescente. Olhe, o whole tem que ser crescente. Depois circule o elemento central. Ele será a mediana. Pronto, ele vai ser a mediana. Então, vamos organizar os elementos. Então, vou organizar em ordem crescente. Aqui, então, vai ficar o número em ordem crescente. Aqui, primeiro eu coloco quem? Coloco 28. 28. Já foi. E agora, o próximo é 37. É isso? Aí eu tenho, ó, 37. Tem mais outro 37. O outro 37. E agora? Agora eu vou para o número 40. Tem que ser na ordem crescente. 40. E agora? 41. Outro 41. E agora, por último, o 44. Pronto. Ele disse o quê? Organize os dados em rol crescente. E já estão aqui, ó, em rol crescente. Eles estão organizados. Eu peguei os dados da amostra e eu organizei. Aí eu formei o rol. Aí ele disse o seguinte: observe que esse rol tem 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um, não foi?
Faltou um elemento aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou realmente um. 1, 2, 3, 4. Faltou o 45, pessoal, olha. Faltou colocar aqui o 45. Então, vou apertar aqui e coloco o 45. Agora sim, meu rol tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Como o rol ele tem número de elementos ímpar, então a minha mediana é o elemento central, é o elemento do meio. Então, vamos ver aqui quem é o elemento do meio. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4, né? O elemento do meio vai ser esse aqui, olha. Porque vai ficar 4 de um lado, né? E 4 do outro, olha. 1, 2, 3, 4. 4 de um lado com 4 de 8. 8 mais 1 do meio, 9. Então, o elemento central é esse aqui. Qual é o número? O número 40. Então, isso quer dizer que a minha mediana é igual a 40. Pronto, só isso. Não tem conta nenhuma. Nesse caso aqui, colocar os números em rol, pego o elemento do meio e ele já é a mediana. O elemento do meio, o elemento central. Agora, tem outra forma de encontrar a mediana. Olha, essa é a primeira forma, né? Olha, 1, mediana. Agora, vamos para o número 2, a mediana também. Vamos lá. Mediana é a média aritmética dos dois valores centrais de um conjunto numérico em rol, quando esse conjunto tem uma quantidade par de valores. Olha, agora a mediana vai ser a média aritmética. Tem que fazer a média aritmética dos dois valores centrais, os dois valores do meio, né? De um conjunto numérico em rol quando o conjunto tiver, os elementos tiver uma quantidade par. Quando tem uma quantidade ímpar, eu vou ter um do meio. Quando tem uma quantidade par, eu tenho que fazer a média aritmética desses valores. Então vamos lá. Exemplo 2. Considere que no exemplo anterior compareceram 10 atores com as seguintes idades. Agora apareceu 10, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apareceu 10. Determine a mediana das idades dos atores. Então, vamos ver como é que encontra a mediana. Nesse caso aqui, regra. Primeiro passo, organize os dados em rol crescente. Então, vamos organizar os dados em rol crescente. Então, primeiro aqui vai vir o 28, rol crescente, né? 28. E agora? Deixa eu apertar mais um pouquinho, para não correr o risco de não dar. 28. Já risquei. E agora o outro crescente, quem é? 37, né? Olha, 37. Outro 37. E outro 37. Está aqui. E agora? Agora vamos para o 40. 40. Tem mais 40? Não. E agora? 41. Tem outro 41. E agora? 42. 42. E agora? 44, depois 45. 44. E aqui 45. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora os elementos, o meu rol tem 10 elementos. Então, vamos dividir ao meio. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Observe que os elementos agora são par. Então, eu tenho 5 de um lado e eu tenho 5 do outro. Nesse caso aqui, eu tinha o elemento ímpar. Eu tinha 9.
Aí ficou 4 de um lado, 4 do outro, 8 e 1 no meio. 9, não foi? 4 e 4, 8 e 1 no meio. Mas aqui, olha, o meio não tem nenhum elemento no meio, porque aqui eu tenho 5 de um lado, 5 do outro e formou 10 elementos. Como é que eu faço então para encontrar a mediana? Ele disse o quê? A mediana é a média aritmética dos dois valores centrais de um conjunto numérico em rol quando esse conjunto tem uma quantidade par de valores. Pronto. Então, se ele for par, eu tenho que fazer a média aritmética. Aqui já tem uma regra. Organize os dados em rol crescente. Já organizei. Segundo passo. Faça a média aritmética dos dois valores centrais do rol. Esta será a mediana. Olha, então eu vou fazer a média aritmética dos dois valores centrais. Aqui, olha. Separo aqui no meio, pego um de um lado e um outro do outro. Então, a média aritmética. Aí eu boto o M e o tracinho. A média aritmética vai ser igual a quem? Vai ser igual a eu somo aqui, olha. 40 mais 41 dividido por 2. Porque na média eu somo 2 e divido pela quantidade, divido por 2. Se eu tivesse somando 3, eu ia dividir por 3. Se eu tivesse somando 4, eu ia dividir por 4. Então, eu somei dois valores, eu divido por 2. Então, aqui vai ficar a média, que vai ficar 40 mais 41, que deu 81 sobre 2. Eita. Aqui ficou 81 sobre 2. Então, a média vai ser igual a 81 dividido por 2, que vai ser 40,5. 40,5. Quando fizer a continha, olha, 81 dividido por 2, a gente vai encontrar 40,5. Então, esse valor aqui é a média aritmética, né? E essa média aritmética vai ser a minha mediana. Então, a minha mediana vai ser quanto? 40,5. Pronto, é esse o valor. Então, a gente viu aqui o estudo da mediana. Tem duas formas de encontrar a mediana. Uma forma quando os números do rol são ímpar, outra forma quando os números do rol é um número par. Então, quando é um número ímpar, revisando aqui, é o termo do meio, é o termo central. Quando a sequência, o rol, tem um número de elementos par, você pega a média aritmética dos termos centrais. E aí concluímos o estudo da mediana.